Boa noite, o meu nome é Rael. Eu gostaria de primeiramente agradecer, foi uma exposição contribuiu muito para mim, deu inúmeras reflexões. E eu tenho eu gostaria de lançar um assunto que eu gostaria de ver, a opinião do Leandro e da Cleia, e uma pergunta ao Dr. Fábio. A exposição aos meus colegas psicólogos, eu participo de um grupo, de Facebook e tal, e daí um colega compartilhou a imagem desse evento lá no grupo, falando assim, porque no artigo 2 do nosso Código de Ética, o profissional não deve se posicionar de maneira, não deve colocar a sua ideologia e movimentos políticos, ideológicos, religiosos, enfim, trouxe isso, e por isso é inadmissível a nossa instituição fazer isso e tal. Isso já é uma ideologia? Oi? Isso já é uma ideologia? Isso já é um posicionamento, apesar de eu discordar e achar isso irrisório, e também estar nos princípios fundamentais da nossa profissão, que a gente deve se manifestar frente a isso, eu gostaria de ouvir o parecer de vocês de por que essa discussão da redução da idade, ela não deve ser encarada como um mero partido ideológico da nossa profissão, e sim como uma necessidade da nossa classe de se engajar. Gostaria de ouvir isso. E ao doutor, eu gostaria de fazer a pergunta. Eu já vi de muitas pessoas, e eu mesmo alimento uma certa crença de que essa alteração, essa proposta dessa bancada de redução da maioridade, eu penso que exista um olhar além para uma futura privatização do sistema carcerário. Isso é uma alucinação que eu mantenho. Eu gostaria de saber do senhor se existem alguns indícios ou alguns outros movimentos paralelos que poderiam deixar essa crença concreta, ou se isso poderia ser considerado uma pura viagem sem sentido. Ficou claro? Ok, obrigado. Então, boa noite a todos e todas. Queria agradecer a mesa pelas contribuições, foram realmente incríveis. É sempre bom juntar nossa categoria, fazer diálogo com outros saberes técnicos e, enfim, para que a gente possa potencializar a nossa intervenção. Na verdade, minha pergunta vem muito no sentido do que o Rael trouxe. Gostaria de saber se existe alguma reflexão da parte dos componentes da mesa sobre o debate da privatização do sistema carcerário, né? A gente sabe que hoje já o próprio sistema penal, enfim, serve, e o sistema carcerário, né, serve para o encarceramento de um determinado grupo social, né? A gente tem dados, enfim, de que a maior parte da população encarcerada no Brasil é negra, jovem, 80% dessas pessoas estão entre a faixa do analfabetismo e do ensino fundamental incompleto. Então acho que é importante garantir essa discussão também com esse recorte de raça e classe. Gostaria de saber, doutor Fábio, sobre o debate do artigo 228, se é cláusula pétrea ou não, enfim, que acho que é um argumento que tem sido colocado bastante para um movimento de resistência à aprovação da PEC, né? E, enfim, colocar, né, só uma reflexão sobre, a gente tem debatido, né, que é muito importante aumentar e valorizar, enfim, as políticas públicas de amparo, de forma mais integral a criança e adolescente. Queria fazer um registro de solidariedade à luta dos professores do Estado do Paraná, né, que estão sofrendo os maiores ataques governamentais que a categoria já sofreu, e acho que não tem como fazer a discussão da redução da maioridade penal desconectado desse movimento mais geral de luta pela valorização da educação e da categoria dos professores, né? Então gostaria só de deixar essa reflexão e essa solidariedade à categoria dos professores também. Então, queria agradecer também a grande mesa redonda que está acontecendo. Eu queria primeiro fazer um comentário que você comentou do voto estar relacionado com o crime. Agora parece que o voto é facultativo do adolescente, não precisa votar ou não.
Então o que vai ter? Se ele voltou, você fica de olho. Ó, o cara voltou aí, hein? Acho que ele pode estar arranjando uma faca, né? E quem não voltou não é, então o idoso também de acima de 65 também tem que ficar de olho ali, ó. Será que ele vai voltar ou não? Ele pode ter segundas intenções. Então, só continuar um pouquinho a piadinha, eu tô com meu irmão gêmeo aqui e eu justifiquei meu voto. Ele votou. Então se a gente cometer um crime, tem a faca em quem olhar, né? Mas eu acho que também ficou muito clara a questão de o Brasil tem um problema de segurança. Mostrou muito que a maioria dos crimes cometidos por adolescentes não são de caráter hediondo, não são de homicídio, são mais o caráter de furto, envolvendo dinheiro. Mostrou que grande parte de envolvendo dinheiro é a necessidade de fazer parte de um grupo ou de ter algum valor social inserido. E a grande questão que fica se ele for preso, isso vai prevenir que ele não seja preso de novo? Porque tem reportagem que mostra, o cara matou e já foi preso 7 vezes. Será que o adolescente de 16 anos também não vai se tornar esse novo cara que foi preso 7 vezes também? E tem a questão de que a desculpa é que os adolescentes são à frente do crime. Então, suponhamos que eu sou um criminoso e quero criar minha gangue de adolescentes para cometer crimes. 16 anos todos. Vai passar 2 anos, eles vão ficar com 18. Aqui eles vão falar, não, agora não posso cometer crime porque eu vou ser preso. Então, cada adolescente que eu peguei para ser frente do crime vai pegar 10 adolescentes e no final não vai ter, todo adolescente no Brasil vai votar e vai cometer crime aqui. Aí fica essa questão também de quebrar mito mesmo, de até que ponto aí não é querer varrer o problema da segurança e para daqui a 4 anos, quando ver que não ia dar certo, não vai solucionar o problema. Boa noite, meu nome é Luciano, fui companheiro do colega Leandro lá em uma das unidades do Estado, na Fazenda Rio Grande. Antes de fazer a pergunta, eu queria só deixar assim, como eu sempre falo, na academia me ensinaram que o direito penal sempre chega atrasado. Quando o direito penal é acionado é porque várias outras situações já não funcionaram. A socioeducação funciona da mesma maneira. A socioeducação nos entrega os meninos para como se a gente pudesse fazer um milagre. A partir de agora, esses meninos têm 6 meses para mudar todo um histórico que antecede o próprio menino, antecede às vezes a própria mãe do menino. De falta de distribuição de renda, de escola, os meninos chegam, como o Leandro bem sabe, a 6ª série, analfabetos funcionais. Então, indo para a minha pergunta, me assusta um pouco, me deixa meio receoso, como seria se passar esse funcionamento por bandas, por faixas. Ainda hoje, com toda essa maneira que segura muito a decisão do juiz, a gente consegue perceber que mesmo meninos que caem a primeira vez, né, não terceira vez, como diz o STJ, a primeira vez eles caem com tráfico e eles vão à internação. E quem tem que às vezes remediar isso somos nós dentro da internação, que você apresenta um relatório tentando liberar o menino. Mas como o doutor bem sabe, a decisão do juiz não é adstrita a esse relatório, muitas vezes ele fica. Ainda há o entendimento do juiz, preso à subjetividade do caso no entendimento do juiz. Nessa situação de bandas, não ficaria novamente, mais ainda, à subjetividade, ao entendimento, à situação do juiz? Obrigado. Vou tentar responder aqui, que me compete, primeiro sobre a tua pergunta, né? O Código de Ética diz que não podemos, né, levar ideologia. Pois bem, eu estava vendo aqui que um dos princípios, o primeiro talvez, né, teu colega que postou isso lá, tem feito uma leitura dinâmica demais, que o psicólogo baseará seu trabalho, princípio fundamental, tá? No respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Aqui não há nenhuma bandeira
política, ideológica, partidária, no sentido, há sim uma discussão política. Eu acho que é momento de nos posicionarmos sim, porque quem não se posiciona, quem não assume uma posição já é, né, a tomada de uma decisão já é um lugar que ocupa, né, e, pois bem, né, existe, seu colega talvez esteja sentido lesado enquanto categoria, tem Conselho de Orientação e Fiscalização, CLP, sobre a questão da privatização. Eu não saberia dizer, responder com certeza, mas sim há interesse, né, talvez de se sucatear, porque vamos pensar que esses adolescentes, quem pensa que trabalhar com adolescente é mais tranquilo que um preso adulto, né? O Luciano é diretor do Sense Fazenda Rio Grande, né? Foi um importante parceiro lá em alguns projetos, né, que o Fazer da Psicologia exige, como montar um estúdio de rádio, fazer oficina carburizada, né, oficina de cinema, porque o psicólogo, para trabalhar numa unidade de privação de liberdade, ele não vai botar um colchão na sala de atendimento, que é minúscula, não sei se já aumentaram lá, vaso, som, você não pode atender um guri junto com o assistente social que está atendendo do lado lá, mas, enfim, não é fazer somente o atendimento individual. Agora, sobre a questão da privatização, pode ser que tenha interesse, porque um adolescente de 16, 18 anos com a impulsividade, com todas as características de adolescente dentro do sistema prisional, ele vai ser utilizado sim por aqueles que estão há 15, 20 anos, que tem toda a sua ética, a sua codificação e a sua hierarquia já bem demarcado, né, dentro do sistema prisional, para fazer o troço implodir, né? A gente sabe que existem organizações aí que com o WhatsApp, né, acabam dando ordem para que aconteçam coisas em todos os presídios. Sobre a cláusula Tetra, né, eu pulo, e da reincidência, né, que você perguntou, da ação, como seria. Pois bem, o trabalho dentro da socioeducação é possibilitar, né, com que esse adolescente ele tenha contato com outros referenciais, outras possibilidades de circular no mundo, né? Ele entra, né, claro, tem uma micro-sociedade funcionando ali dentro da instituição, né, prisional, né? Não vou usar eufemismo aqui, é uma prisão, sim, tem grade, tem cerca cortante, tem guarita, enfim. Mas a ideia é que o trabalho seja justamente de que ele tenha contato, né? Primeiro, é obrigatório ele ter aula, ele se alfabetizar lá dentro. Eu conheci muitos adolescentes que, infelizmente, se alfabetizaram dentro do centro de socioeducação, que não era para acontecer. Isso não era para acontecer. Com uma das leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi uma das mais inovadoras, tomada como exemplo, né, por grande parte aí do mundo, que estão mudando suas legislações, né? A Argentina passou agora para 16 anos, mas conseguiu aprovar, acho que em 2005, a mudança da lei que eles tinham, que era baseada também na doutrina da situação irregular, tutelada, então, né, o nosso um pouco, vai ser em 1990. Então, a questão da reincidência dentro da socioeducação é difícil você prever, porque, primeiro, você não tem um sistema de informações cruzados com o Instituto Médico Legal, o sistema penitenciário, tá? Essa pessoa vai crescer. E outra, né, ele pisou na bola lá, com 16 anos, né, fez algo, pegou uma medida de internação, mas estava com um grupo de amigos e foi pichar, né? É um ato infracional. Né? Ele, será que no resto da sua vida, com expectativa de vida de 70 e poucos anos, ele nunca mais vai fazer algo, né, seja passível de uma sanção, de uma punição? A ideia dentro, né, pelo menos
a minha ideia quando eu trabalhava diretamente com a execução, era de possibilitar, através das mais variadas formas, que esse adolescente pudesse encontrar uma outra forma de ser visível socialmente, que não através da violência. E, bom, dessas perguntas seria isso. Bom, quando eu falei bem sucintamente sobre adolescente, eu acho que é muito claro. A gente que faz psicologia, aprende a questão do desenvolvimento, as fases cognitivas, as diferentes fases. Vamos ler Piaget, vamos ler Vygotsky, vamos ler todas essas pessoas. E aí a gente tem que falar de adolescente. Eu não vejo adolescentes A, B, C, são adolescentes. Tem sim uma dificuldade, que é a questão do poder socioeconômico, a situação, o bairro que mora, né? Porque... E essas colocações em determinadas redes sociais, eu acho que é feito no impulso adolescente. Então, mas nem sempre a idade cronológica se diz a idade emocional, né? Então a gente está cheio de adulto adolescente. É uma sociedade adolescente. É uma sociedade que se movimenta em cima do ter e não do ser. E esse é o grande equívoco que a gente está tendo, me parece. Quando alega ao Código de Ética do Psicólogo, e nesse momento o plano da presidência, tenho bastante claro, né, o que você acabou de ler, o princípio fundamental. Enfim, não tem muito mistério nisso. É simples, não precisa complicar. Né? Outras questões o doutor sabe. Bom, tem uma série de, até, não sei se eu anotei tudo aqui, mas ó, privatização do sistema carcerário, né? Veja, parte da questão da privatização em relação ao sistema carcerário, ela é um problema conceitualmente grave, por uma razão muito simples. Se a gente pensar em prevenção especial positiva, que é a ideia de ressocializar, isso, discussões à parte sobre o que é ressocializar numa sociedade multicultural. Mas, se prevenção especial positiva é ressocializar, naturalmente que o agente privado, concessionário do serviço público, de administrar a carceragem, se ele ganhar por cabeça, evidentemente o que ele não tem é o interesse de ressocializar. Então o que acontece é que, dependendo da forma como ele é pago, não há interesse em que o sujeito saia do sistema carcerário. E aí isso vai contra a pretensão de prevenção especial positiva. Então, do ponto de vista conceitual de uma das clássicas teorias da pena, que é a teoria da prevenção especial, e na sua base positiva, que é a ideia de ressocialização, evidentemente que a privatização de presídios colide com essa pretensão. Então há um problema conceitual aí, né? Agora, isso à parte, e eu sou por isso contra a ideia de presídios privatizados, ainda que o Paraná tenha experiências, por exemplo, Guarapuava, a colônia industrial de Guarapuava, o presídio industrial, na verdade não é uma colônia, mas ele funciona bem, opera adequadamente, então é melhor até do que o perfil dos presídios administrados pelo Estado. Agora eu quero dizer o seguinte, eu acho que não vai até aí este específico problema da menoridade, tá? Eu acho que não vai, como é que é o teu nome? Rael. Rael. Eu penso que não vai até aí. Por quê? Porque eu vou te dizer o seguinte, se a meta é aumentar o público do lobby das concessionárias de presídio, tudo no Congresso tem lobby. Acredito que deva até os interessados nisso também devem ter o seu lobby. Mas eu não preciso da redução da menoridade por uma razão simples. Eu tenho no Brasil em aberto mais ou menos quantos mandados de prisão estão em aberto no Brasil. Número 1. Número 2, posso privatizar todo o serviço relacionado à própria execução da medida socioeducativa? O que impede? Posso também. Ou seja, se a questão é essa, já está aí. Não precisaria mudar a lei para isso. Eu posso simplesmente privatizar todo o trato da medida socioeducativa, por exemplo, o educandário. Né?
Tem novas formas hoje de ganhar através da concessão de serviços relacionados à atividade penitenciária, execução penal. Por exemplo, a tornozeleira. Então é muito mais interessante, talvez, e até que é muito menos pesada para o concessionário. Pode ser mais interessante. Então, acho que a gente vê muita arquitetura do mal, às vezes, nas coisas. Eu acho que a coisa é muito simples. É uma resposta midiática que dá a entender para o público em geral, que é muito desavisado das coisas, muito leigo nas coisas, que estamos, nós deputados, nós senadores, preocupados com a segurança pública. É isso só. Ainda que possa haver algum interesse em relação a lobbies de concessionárias de presídio, acho que não é esse o argumento forte. Não acho que passe por isso, porque se essa é a questão, eu acho que empresas privadas de localização de pessoas com mandados de prisão em aberto, elas operariam muito melhor. Claro, quer dizer, tem 1 milhão de mandados em aberto. Eu acho que isso aí não vou por aí. Cláusula pétrea. Essa é uma discussão boa. 228 da Constituição na cláusula pétrea, eu acho que não. Tá? Por várias razões. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, trata... O parágrafo 4º diz o que são as cláusulas pétreas no Brasil. Separação de modelo, de poderes, o sistema republicano, o direito de votar, ser votado, e os direitos fundamentais do artigo 5º. Então o artigo 228 não está no artigo 5º, o 5º não é o 228. Sistematicamente, o que é cláusula pétrea é o artigo 5º. Bom, é bem verdade que existia algum outro precedente do Supremo, tratando de questões diversas, em que ele enxergou cláusulas pétreas fora do artigo 5º. E declarou, especificamente, não me lembro agora qual é que era a discussão, uma discussão completamente alheia à questão da minoridade, mas declarou que as cláusulas pétreas não necessariamente estão arroladas no artigo 5º e que elas têm que ter conteúdo material de direitos humanos, propriamente, para serem cláusulas pétreas e não estarem formalmente localizadas no catálogo do artigo 5º, que é o catálogo que trata dos direitos individuais e garantias fundamentais de primeira geração. Mas eu tenho um argumento além. Me parece o seguinte, que a questão da minoridade penal na Constituição, que diz que a minoridade penal de 18 anos é o limite no Brasil, não é cláusula pétrea, não é norma constitucional que não possa ser modificada. Eu acho que pode. Tá? Sou contra, mas acho que esse não é um argumento. Porque o catálogo de direitos e garantias fundamentais de primeira geração, se eu for a um estudo histórico deles, ele não tem nada a ver com limitar a idade penal. O que forja o catálogo de direitos fundamentais de primeira geração, e justo por isso são os direitos de primeira geração, é a Revolução Francesa, a contenção dos poderes de um Estado absolutista monárquico, e a afirmação, sobretudo, dos direitos naturais, do justnaturalismo, que são centrados na vida, nas liberdades, liberdade de ir e vir, liberdade sexual, liberdade de trabalho, liberdade de opinião, liberdade de crença, mas mantido nas liberdades, vida, liberdades e patrimônio. Então, essa é a trinca, essa é a tríade dos direitos fundamentais. O legislador, veja mais, a Revolução Francesa, que promete liberdade, igualdade e fraternidade, ela só cumpre a liberdade. Do rico acumular riqueza, do pobre acumular pobreza, se diz. Tanto que uma acusação no coração do século XIX é que os burgueses assumiram o poder prometendo liberdade, igualdade e fraternidade e não cumpriram. E aí, a partir daí, vem os direitos de segunda geração, com a Revolução Czarista, que para a segunda geração é correlato à Revolução Francesa para os direitos de primeira geração, que vem afirmar a igualdade. E a gente está fechando a Revolução Francesa agora com a fraternidade ou solidariedade, que é o reconhecimento do alter, do grego outro, né? Dos direitos do outro. Levinas, por exemplo, ver-me no rosto do outro, ver o outro no meu rosto. E a partir daí fechamos a Revolução Francesa, ou o projeto da modernidade, com a fraternidade. Isso é o Norberto Bobbio, a Era dos Direitos, por exemplo, ele fala isso. Então, se eu for a primeira geração de direitos que estão elencados no artigo 5º, eles efetivamente não têm relação nenhuma com minoridade penal, afirmados no final do século XVIII, começo do século XIX, época em que a criança era uma ninguémidade. Tá bom? Se eu trabalhar do ponto de vista de filosofia, por exemplo, hegeliana, o Hegel falava que o direito rege as inter-relações. O homem tem a percepção do que está à volta dele a partir do momento em que opera na etapa do espírito objetivo, dizer ele. Peguei ele justamente porque ele é o autor daquela época do direito de primeira geração. Pessoas que vão à etapa do espírito objetivo é as que superam, são as pessoas que superam a etapa do espírito subjetivo, que é eu ter consciência de mim mesmo.
Então veja, então ele dizia que a caminhada humana na Terra tem 3 etapas: espírito subjetivo, espírito objetivo e espírito universal. Espírito subjetivo, eu tomar pé de mim mesmo. Espírito objetivo, eu tomar pé do que me rodeia, dos outros que estão à volta de mim. Espírito universal, eu tomar contato com o que há de mais elevado, Deus e as artes, e me realizar no estado. Essa era a perspectiva hegeliana. Quem é que não toma pé de si mesmo? Dentre outros, criança. Qual é que é a etapa que o Estado rege? Espírito subjetivo, objetivo ou universal? O objetivo, que é o das interrelações, que não é sequer alcançado pela criança, porque ela fica na etapa, ela não supera a etapa do espírito subjetivo. Por isso o direito não existia para ela. Por isso no século XIX, primeira metade, a criança era uma ninguémdade, usando uma expressão do Darcy Ribeiro, do livro O Povo Brasileiro. Uma ninguémdade. Ela era um nada, um ninguém. Assim como o doente mental. Aliás, o direito penal não tratava também do doente mental. O doente mental não era problema do direito penal, porque o direito penal só trabalhava com pessoas livres, que ultrapassavam a etapa do espírito objetivo. Né? Pois justo esta é a época da afirmação do catálogo de direitos do artigo 5º. Quer dizer, a última coisa que eu posso enxergar ali materialmente é que aquilo trate de limite de idade para... Não vejo isso, realmente não vejo. Então dizer que é cláusula pétrea, eu acho que não é um argumento que vai calhar. Ainda que ministros do próprio Supremo já tenham declarado, insisti, contrariando a minha posição, que o catálogo do artigo 5º não esgota as cláusulas pétreas. E acho mais. Talvez fosse até conveniente para a ocasião. Mas acho que ministro do Supremo não tem que ficar declarando fora do artigo 5º o que é cláusula pétrea, não. Porque não é poder dele, é poder legislativo que define isso. Porque o ministro não pode ter esse poder. Senão daqui a pouco vira cláusula pétrea tudo que ele acha que é. Ah, bom, e aí agora não serve mais para discutir o problema da empresa, mas o problema é que a solução é contrária agora ao que eu quero. E aí? Então não acho que é uma boa esse argumento. Tá? Bom, tem mais uma questão da banda e o reforço da subjetividade do juiz, né? Dele lá, acho interessante essa questão. O sistema de bandas vai reforçar a subjetividade do juiz? Bom, veja, toda vez que eu saio do modelo biológico e vou para o trabalho com os efeitos das causas de incapacidade, eu amplio um campo de subjetividade por parte do analista, seja aquele que exerce o poder judiciário, seja os seus apoiadores. Mas acho que isso reforça bastante o poder do psicólogo. Vou dizer por quê. Se eu for aí eu vou falar aqui, senão o padre reza a missa, né? Agora, se eu for aos anormais do Michel Foucault, que é o livro que ele usou ali, ele usou o Gélio bonito bastante, mas se eu for aos anormais, ele vai colocar que a inscrição do discurso médico, e médico, na verdade, aqui psicológico, psiquiátrico, como o discurso do poder se dá no transcurso do século XVIII para o século XIX e seu coração na segunda metade do século XIX. Por exemplo, a definição da periculosidade de caráter lombrosiano na verdade, a definição para o direito penal daquilo que ele tem que atacar ou não, que vem de um médico. O Lombroso era um médico, não era um jurista. Então se inscreve no discurso do poder judiciário a língua da medicina, ou das ciências da saúde, ciências do ser, na segunda metade do século XIX. Todo o espaço que existe no processo para que o perito fale, e é o perito que vai definir numa banda biopsicológica se a imaturidade ou maturidade que a pessoa tinha entre 16 e 18 já permitia compreender a norma inicial determinada. Todo esse espaço é um espaço de poder mais do juiz do que do juiz, por exemplo, do psicólogo, viu? Isso. E normalmente os juízes seguem, ainda que existam situações em que a sugestão é contrária, é muito comum seguir. Tanto que por exemplo, vou dar um exemplo muito da minha experiência de Ministério Público desde 94, e é relacionado à doença mental. Eu não me lembro de situações em que a perícia constatou a doença mental e o juiz disse que o cara era imputável. Nunca. Ele não é obrigado a seguir. O sistema de fato permite a ele não seguir. Mas é bastante raro que ele não siga, porque justo nesse ponto é que se inscreve como discurso do poder judiciário o discurso médico. Né? Claro, tem situações em que ele não segue, mas o comum é seguir. Então, não vejo isso propriamente como um problema. O problema talvez seja se nós temos estrutura para fazer a análise adequada, se a própria psicologia forense conta com equipamento
de análise adequado para fazer a verificação dessa madureza ou não. Essa eu acho que parece uma dificuldade maior. Querem colocar o nosso jovem na cadeia por causa dos mitos em relação à maioridade penal. O jovem seria mais violento, não tem punição e a solução seria a cadeia. Não é verdade. Dos 21 milhões de jovens hoje no Brasil, entre 12 a 17 anos, 0,01% cometem crimes violentos. Ou seja, 99,9% não cometem crimes violentos. Agora, das mortes dos jovens do Brasil, 36% dos jovens são assassinados. Portanto, o jovem é mais vítima do que agente da violência. Segundo, que não tem punição. Hoje o ECA tem 6 medidas que vão desde a advertência até a detenção. Mas aqui o jovem estuda, o jovem trabalha, e nós precisamos melhorar este sistema para que os jovens se ressocializem, voltem ao nosso convívio sem violência, porque a violência é muito dolorida. E a reincidência, nesse caso, é de 30% que volta ao crime. Já na cadeia, a reincidência hoje é de 70% que voltam ao crime. O Brasil tem a 4ª população maior carcerária do mundo. Aqui o jovem é colocado numa escola do crime, junto com os adultos. Então, nós queremos colocar os nossos filhos, os jovens do Brasil, num ambiente mais violento, onde ele não recupera, porque 70% voltam ao crime, ou nós queremos um programa de recuperação para que eles possam voltar ao convívio com a sociedade. Com certeza, é isso que nós queremos para os nossos jovens de hoje e para os jovens do futuro. Por isso, não há diminuição da maioridade penal. Agradecer mais uma vez o convite, né? Espero, né, que tenha sido possível entender que há sim responsabilização, né, dos adolescentes que praticam ato infracional e que precisamos, como mostrado nesse último vídeo aí, melhorar o sistema que já existe. Precisamos melhorar as políticas públicas para a infância e juventude, para que possibilite que adolescentes não busquem, através da prática do ato infracional, né, uma possibilidade de visibilidade social. E também que temos que continuar na luta, né, por mais que a mídia divulgue que 70, 80, não sei quantos por cento, mas que uma grande maioria é a favor da redução, mas talvez seja a favor justamente por ter comprado esse discurso pronto, fácil de engolir, né, de que, né, dos argumentos aí totalmente fáceis de serem derrubados, né, de que a redução da maioridade vai diminuir a violência. É isso, muito obrigado. Eu volto a repetir o que falei no começo. É muito desagradável estar tendo que abordar esse tema. Mas também eu chamo a responsabilidade de todos nós, a forma com que criança e adolescente estão sendo vistos e tratados. Mais do que impedido por políticas de qualidade efetivas, eu acho que a gente tem que fazer do nosso dia a dia um trabalho de qualidade, de respeito, né? E o que a gente percebe é um nivelamento das pessoas no trabalho com jovens e crianças. E tendo que
essas situações ainda tem muito a ser discutido, especialmente o último tema que começou a apavorar todos nós aqui, Fábio, que é a questão da avaliação psicológica, o uso da justiça, como é que vai fazer essas questões todas. É muito complicado se a gente não tiver, sabe, equipes em número suficiente. A gente tem enfrentado questões que acho que a gente pode voltar a discutir, que seria bem importante esse tema. Enfim, vamos continuar. Acho que é importante essa discussão. E boa noite para todos. Estou me lembrando de um documentário chamado Notícias de uma Guerra Privada, Notícias de uma Guerra Particular, né? Notícia de uma guerra particular. Isso, Notícias de uma Guerra Particular. Então o menino, naturalmente, ele considera que ele tem que estar no tráfico, porque senão ele é mané, ele diz. Mané é o sujeito que não tem como comprar um tênis, na época era um Nike Shox. Claro que isso já não é o tênis do momento, mas ele reflete bem que nós queremos nos transformar em obras-primas de nós mesmos através do consumo. Capolavoro de si mesmo, né, como fala o Bauman. E ser feliz é ser bom consumidor, quer dizer, dentro de uma sociedade que não consegue forjar pilastra ética, a gente tem que discutir uma outra coisa para poder trabalhar o problema aqui do adolescente, que é como dar referência para ele de valor. Porque, nossa, o que nós temos aqui é o apogeu do individualismo, usando o Beck, e é a vitória da modernidade, quer dizer, o projeto da modernidade, que é a afirmação do homem sobre as estruturas de poder, venceu. Venceu tanto que ele desestruturou todas as estruturas de poder, e no momento em que ele desestrutura todas elas, as referências de papéis desaparecem. E aí o olhar é perspectivo ou retrospectivo? Alguém pode dizer, esse é um conservador, né? Eu não vejo como fazer diferente. Eu tenho que ter um olhar para trás, como reconstruir algumas coisas, tá bem? Porque se tu não tiver uma mínima ética de dever na formação de personalidade, ou não inscrito com força na personalidade, como é que faz depois, né? Quer dizer, eu acho que isso é importante. A gente não pode ser uma ilhazinha de direitos. Um sujeito passivo que espera tudo todo o tempo dessa figura que não sustenta mais nada, que é o Estado. Esse é um problema fundamental a ser discutido. Quer dizer, como é que eu tenho enxergado essa questão da dissolução dos papéis? Eu sou um desses que eu acho que eu posso tudo? Porque se eu sou um desses, eu sou referência para alguém achar que pode tudo. E aí fica difícil, depois que o sujeito trabalhe dentro de uma mecânica de sociedade, que existam limites. O limite é comprar tudo. O limite é ser feliz pelo que eu posso consumir. Então me parece que o nosso trabalho é um trabalho de construção da passagem da infância para a vida adulta, nesse sentido, de construir uma ética que, de um lado, construa referências, e de outro lado, não faça do sujeito alguém feliz porque compra bem, porque é bom consumidor. Eu acho que no limite a coisa toda está aí, quer dizer, quantos crimes eu teria se eu não tivesse essa nova ideia da pobreza? Pobreza não é não ter o que comer, não ter como comer aquilo, não é não ter como viajar, não ter que viajar para tal lugar, não ter como ter o que vestir, mas não ter que vestir aquele tênis. Quer dizer, esse é um problema sério que a gente tem que enfrentar. E ele vem de um individualismo exagerado. Então talvez está na hora de a gente pensar em deveres. Isso. Tá? Isso é anterior a toda a discussão que a gente fez aqui. É anterior. A gente tem que trabalhar um pouquinho também com leitura sobre risco, sobre sociologia do risco. Eu acho que essa busca de segurança nossa, a partir da quebra de pilares de valor ou de papéis, essa falta de bússola, talvez ela que nos faça, por exemplo, dar eco para um congresso dizer que vai atender o nosso problema de insegurança reduzindo a ainda penal. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, né? E aí, eu volto a ele, quer dizer, nós podemos fazer isso no nosso cotidiano, para as crianças, enfim, terem colos de carne e osso. Tá bom? Obrigado.